E aí, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Pessoal, vou fazer um pequeno estudo aqui com vocês sobre os desigrejados. Desigrejados salvos? Vamos ver aqui na palavra de Deus. Eu estava conversando com uma pessoa em uma das redes sociais. E aí esta pessoa, eu perguntei se ela era cristã, ela falou não. Aí começou a me dizer algumas questões, sobre o nome de Cristo, que não é, o Cristo não é Jesus. Aí começou a dizer, Jesus não tinha templo, o Messias, né? Eles falam, não tinha um templo físico. E começou um bocado de coisa, e lá vai, é difícil. Eu tentei de todas as formas mostrar para aquela pessoa que ela estava equivocada, mas parece que a mente está cauterizada. Então, eu não sei se vai haver esperança para esses, né, que Deus tenha misericórdia, porque a mente parece que foi tão cauterizada que eles não conseguem mais acreditar na verdade completa do Evangelho. Então, infelizmente, estão distorcendo as Escrituras. E aqui eu quero falar e dar esse pequeno estudo do verdadeiro Evangelho para você. Os desigrejados salvos? Vamos lá. A palavra de Deus nos fala em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 25. Você pode abrir a sua Bíblia aí. 10, 25 de Hebreus. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstrando-nos uns aos outros, tanto mais quanto verdes que se aproxima aquele dia. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo, aos hebreus, dizendo para eles não deixar a congregação deles, porque tinha alguns que estavam deixando, mas que eles estejassem juntos, ensinando uns aos outros, que é admoestando-os, ensinando, ainda mais quando se parecesse aproximar aquele dia, ou seja, a vinda de Cristo. Então, quanto mais a vinda de Cristo se aproxima, é hora de nós estar juntos, reunidos com os irmãos, congregando. Vamos lá, 1 Coríntios 14, 26, vamos aqui, mais um texto. 1 Coríntios 14, 26, capítulo 14, versículo 26, que nos diz assim, 1 Coríntios 14, 26, isso mesmo. 14, 26, isso. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. O apóstolo Paulo também escreve aqui em 1 Coríntios, falando sobre a organização do culto, em questões ao respeito dos dons espirituais, para ter organização cada um. E ele diz, quando vocês ajuntarem, irmãos, olha, quando vocês ajuntarem, quando você estiver junto, cada um, Deus usa de uma maneira. Tá vendo? Ajuntar. Vamos lá, Atos 12, 12. Atos 12, 12, capítulo 12, versículo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Olha aí, aqui foi quando, Herodes matou Tiago e depois prendeu Pedro, e Pedro estava na prisão e Deus libertou Pedro, e Pedro foi para a casa aqui de Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde eles estavam estavam reunidos, estavam muitos ali orando juntos, reunidos. Significado de congregar significa unir, juntar e misturar, ou seja, está um grupo de pessoas. A congregação em si não é um CNPJ, isso são placas de igrejas, instituições religiosas. O congregar bíblico não é uma placa de igreja, o congregar é você estar com um grupo de pessoas adorando a Deus, buscando a Deus, e ali tendo algum líder para ensinar. Ou seja, você não precisa literalmente estar dentro de uma igreja
que tem CNPJ, porque eles falam muito isso, esses desigrejados. Não precisa mesmo estar em uma igreja que tem CNPJ. Você pode congregar debaixo do pé de árvore, você pode congregar na casa de um irmão, mas desde que você siga a Bíblia e tenha um líder espiritual ali. Quem é o líder? Precisa ter o líder. O líder sabe quem? Porque a igreja naquele tempo não tinha placa mesmo. A igreja era todos reunidos, mas tinha a liderança. Jesus deixou a liderança primeiramente com o apóstolo Pedro. E depois vem mais, apóstolo Paulo, e assim foi a liderança. Tem que ter a liderança. Vamos lá, Efésios 4:11. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns a apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Aqui são as lideranças dos dons aqui ministeriais da igreja que precisa ter os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, entendeu? Precisa ter alguém para ser um líder, alguém que já foi ungido por outra pessoa, que Deus usou outra pessoa para ungir, porque a igreja veio desde aquele tempo. Então os desigrejados estão desfazendo dos profetas que Deus chamou naquele tempo. Desde o apóstolo Paulo, Pedro, até hoje tem os remanescentes que vêm daquela origem, até hoje pregando o evangelho, que veio um ungindo o outro, ungindo o outro, ungindo o outro. Até hoje nós temos apóstolos, nós temos os apóstolos, num sentido, hoje tem poucos apóstolos, mas apóstolo significa enviado, mas nós temos os pastores, né? Temos os pastores, os doutores, aqueles que ensinam, aqueles líderes espirituais. Então, se o líder espiritual estiver seguindo a Bíblia da conformidade correta, aí sim você pode deixar ele te apacentar como uma ovelha sem pastor. Não existe, então você precisa ter alguém para liderar. Mesmo que você esteja em casa congregando, debaixo de um pé de árvore, aonde você for, tem que ter uma pessoa com a liderança, que já foi ungido por outro homem de Deus, para ele estar liderando, ensinando vocês, tá bom? Então, desigrejados estão indo para o inferno. Os desigrejados estão indo para o inferno. Precisa se arrepender. Precisa se arrepender. Como qualquer um de nós tem que se arrepender de todos os nossos pecados. Ser desigrejado é um pecado. Precisa se arrepender. Entendeu? Nós temos que esforçar para buscar a Deus, estar junto com os irmãos reunidos e viver em santidade. Eu sei que não é fácil, mas nós devemos. O sistema religioso é feio, horrível? É verdade. Mas aqui Deus está nos mostrando que ainda existem homens de Deus. Deus está nos mostrando que nós temos, se não quiser ir para uma igreja com CNPJ, congregue na sua casa, debaixo de um pé de árvore, mas tenha liderança. Alguém para liderar vocês. Vamos lá. Precisa também aqui acreditar nas escrituras. Eles não acreditam na totalidade da escritura. Esses desigrejados. Precisa acreditar nas escrituras. 2 Timóteo, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir, para instruir em justiça. O 17, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tá vendo? A escritura toda a escritura, tudo de Gênesis e Apocalipse, é divinamente, ela é inspirada por Deus. Não foi o homem que fez a Bíblia, assim, no sentido inspiração. Foi Deus, o homem só escreveu, mas foi Deus que mandou ele escrever. É divinamente inspirada, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para ensinar em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e seja instruído perfeitamente em toda boa obra, gente. Os desigrejados não poderão ser salvos. Não poderão ser salvos. E participar da ceia do Senhor. Vamos lá, que é o livro de Coríntios, capítulo de número 1 Coríntios, capítulo 11, 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, que diz assim:
Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beber desse cálice, anunciar a morte até que eu venha. Aqui é Paulo. Depois teve a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. A igreja em Corinto já era uma igreja instituída, que Deus usou o apóstolo Paulo para ir lá, depois fundar essa igreja. E esta igreja já era uma igreja que estava seguindo aqui, não a lei judaica, mas seguindo assim a graça de Cristo. E pela graça tem a ceia. Olha aqui o apóstolo Paulo falando da ceia. Porque todas as vezes, aqui ó, que comer desse pão e beber desse cálice, vocês estão anunciando a morte até que eu venha. Ou seja, nós temos que lembrar da morte de Cristo participando da ceia, que é comendo ali numa simbologia o corpo de Cristo e bebendo o sangue de Cristo, ali nos mostrando que nós estamos ali lembrando do sacrifício dele, da morte, do sofrimento dele por nós, e comendo o pão e bebendo o cálice em referente que nós estamos alimentando dele para viver. Tá entendendo, pessoal? Então precisa participar da ceia do Senhor. Aqui já é a igreja aqui da graça, não é a igreja judaica, é uma igreja da graça, já para os gentios aqui. Então, se nós não seguimos isso que a Bíblia nos mostrou aqui hoje, nós vamos ficar de fora do reino de Deus. Os desigrejados estão indo para o inferno, precisa se converter. Temos que seguir tudo isso aqui que a Bíblia falou hoje para nós entrar no céu. Se nós não seguir, fica difícil. Todo mundo é falho, pecador? É. Todo mundo é pecador, mas a Bíblia diz para nós esforçar para ser santo e fiel e fazer a vontade de Deus. Vamos esforçar para nós chegar no céu. Então, os desigrejados, abram o olho, que Deus tenha misericórdia de vocês. Amém, amém. Que Deus nos abençoe, até o próximo vídeo.